Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje dar continuidade e falar então sobre conversão de unidades. Vamos especificar mais, aprofundar esse conteúdo e também colocar a mão na massa, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador. Como informado para vocês, que eu ia dividir essa parte aqui de conversão de unidade em 7 tópicos, dividindo então. Já falei da primeira, agora vamos então para a segunda parte. Nessa segunda parte, então, vamos ver o seguinte: as regras, algumas regras que não vimos na parte anterior para a conversão de unidades. Primeiramente, referente à questão dos símbolos. Os símbolos das unidades são expressos no geral em letra minúscula, certo? A grande maioria dos símbolos, salvo algumas exceções, são representados através de letra minúscula. Então, como representar o produto de duas ou mais unidades, certo? Como é que nós podemos representar esse produto de duas ou mais unidades? Podemos representar da seguinte maneira, acrescentando um ponto após o primeiro elemento e acrescentando após o segundo e assim sucessivamente. Ou representar através de um X, representar também através de um ponto no meio dos dois elementos e na parte do meio também da altura desses elementos, ou então representar somente as letras. Aqui especificamente temos que tomar cuidado, certo? Cuidado. Por quê, Emanuel? Porque pode acontecer o seguinte, de nós confundirmos esse elemento, certo? Se nós tivermos elementos parecidos, ele ficará como se fosse o mesmo, certo? Então, tome cuidado na hora de representar dessa forma e preste bastante atenção, beleza? Então, quando então a unidade é dividida por outra, como então representamos? Representamos da seguinte forma: o barra n barra m, n barra m, como representado na divisão. Também temos essa outra forma aqui, temos o dos dois pontinhos e o traço, ou uma que é mais difícil utilizarmos, mas que também ajuda bastante quando a gente vamos fazer cálculos que envolve operação de notação científica, certo? Isso aqui ajuda bastante, certo? Então, Newton vezes metro a menos 1 elevado, certo? Elevado a menos 1. Isso aqui também ajuda bastante a gente. Nas operações que nós vamos fazer para a conversão de unidade, uma coisa que eu gosto de utilizar é, digamos assim, levar as unidades até o final. Por quê? Porque muitas vezes nos perdemos na questão de conversão devido a isso. Devido não levarmos a unidade até o final. Aí findamos esquecendo de colocar alguma unidade ou outra e no final das contas erramos um cálculo às vezes que é até simples de ser realizado. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é levar essas unidades. Então, para isso é necessário que a gente faça algumas coisas. Primeiro, evitar colocar na mesma linha, um exemplo, vários elementos assim com barras, dessa forma aqui, ó. Evitar, certo? Com barras inclinadas. A não ser que além de você representar com a barra inclinada, coloque o elemento, no caso, entre parênteses, certo? Para você saber que é aquele caso específico. Ou então, além disso, como está aqui, ó, representado, ou você representar por essa outra forma aqui, certo? Em notação científica. Por que isso? Para se evitar ambiguidade. Isso é muito comum de acontecer, de a gente na hora lá que está realizando o procedimento, ao invés de multiplicar um elemento por outro, findamos dividindo. Então isso gera um erro no final das contas, certo? E principalmente para quem vai para a área das ciências exatas, tem que tomar bastante cuidado com isso,
pois trabalha-se com números muito grandes e com elementos que vai até, digamos assim, 2 folhas de cálculo. Então, se você não prestar atenção a esse mínimo detalhe, você findará errando, certo? A resposta de uma forma besta, digamos assim, beleza? Como já falei, né? Ao você ir realizando os cálculos, sempre tente incluir as unidades em todas as grandezas para facilitar no final das contas. E evite, vai bater uma hora que você vai querer abandonar as unidades durante os cálculos, mas evite fazer isso, porque quando você tiver indo com as unidades à frente, você vai conseguir fazer o quê? Detectar alguns erros, certo? Então você vai conseguir detectar e já achar o erro e já corrigir na mesma hora, certo? Sistema de medidas, todos eles são sistemas uniformes. Não faz sentido algum converter quilogramas, que é algo que mede a massa, o nosso peso, com graus, com temperatura. Não tem nada a ver uma conversão com a outra. Como já citado na aula anterior, certo? Caso você não tenha assistido a aula anterior, só ir no card aí, certo? Na parte superior que vai aparecer para você estar vendo referente a essa informação, caso tenha perdido a primeira aula. Com isso, não faz sentido algum converter uma unidade com outra, que não tem nada a ver. Vamos supor então que você quer converter o real para o quilograma. O que é que tem a ver uma unidade com a outra? Você não vai conseguir converter, pois as duas unidades não têm nada de relação com elas, certo? Quando uma unidade, você for escrever ela por extenso, o nome das unidades, elas sempre começam com a letra minúscula, certo? Mesmo quando tem o nome de um cientista. Como assim? Vamos lá. Ampere, Kelvin, Newton. Mas, como eu costumo sempre dizer, todas as regras têm uma exceção. Nesse caso também não poderia ser diferente. A exceção aqui para essa situação é em grau Celsius. Grau Celsius é representado então com a letra maiúscula, certo? Nesse caso aqui é a única exceção que temos. As unidades elas podem ser escritas tanto por extenso como por símbolo, mas não é admitido utilizar os dois, utilizar o símbolo e a unidade, certo? Por extenso. Não é permitido fazer isso. Como assim? Vamos lá ver o que pode e o que não pode. O que pode? 10 kW por milímetro ou 10 kV/mm, beleza? Kilowatts por milímetro, certo? É a mesma coisa aqui. Mas o que é que a gente não pode fazer? O que não pode fazer é kilowatts colocar em símbolo e milímetro por extenso. Ou vice-versa, colocar kilowatts por extenso e milímetro por símbolo, certo? Então não pode isso aqui. Isso aqui não é permitido, beleza? Quando então pronunciado e escrito, a unidade vai para o plural. Caso a parte, se for um valor unitário. Se for um valor unitário, não é necessário ir para o plural. Vamos supor então, de uma forma geral, se nós falamos que temos R$1, é necessário colocar que nós temos R$1? Não, certo? Até mesmo por questão de uma forma mais agradável da escuta. Se nós temos 1 quilograma de um determinado produto e se nós temos 10 quilogramas, deu para compreender a diferença? Então, se for o valor unitário, não é necessário incluir no plural. Se não, será necessário, beleza? Exemplo aqui no caso, 5 newtons, 150 metros, 10 metros, 10 segundos, 100 milímetros e assim sucessivamente, beleza? Os símbolos da unidade, ele nunca vai para o plural. A única forma que vai é se for
por extenso, certo? Escrito o nome completo. Se for somente o símbolo, não é necessário colocar uma representação de um S aqui na frente. Não é necessário, beleza? Em português, o separador decimal, certo? Da fração 00 sempre deve ser representado por uma vírgula, nunca por um ponto. Nos Estados Unidos é que geralmente utiliza muito a questão do ponto. Aqui no Brasil a gente sempre utiliza a vírgula. Como assim? Se nós temos aqui, vamos ver dois casos, para a forma correta e para a forma errada. Nós temos aqui 850,00, correto, beleza? E a forma errada seria representar esse valor aqui como um ponto, beleza? Aqui nós temos um valor maior, onde nós vamos colocar 00,3 elementos, espaço, 3 elementos. Com isso, aqui para essa situação aqui, nós temos também um caso à parte, pois aqui no Brasil nós costumamos utilizar um ponto nesse intervalo aqui, entre esses 3 elementos, certo? Esses 3 dos 800 e esses 3 dos 175. E é errado nós utilizarmos, completamente errado, utilizarmos o ponto antes desses 2 elementos aqui, 0, beleza? Sabendo então, né, já dessas propriedades da regra aqui, que a gente já vê no nosso dia a dia, né, como utilizar, como fazer o procedimento, na próxima aula nós já vamos partir para a parte de modificação, para a parte de conversão mesmo, certo? De uma forma geral, para você ter um melhor domínio referente à questão do conteúdo e conseguir desempenhar a melhor prova possível, beleza? Por hoje então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.